Abra a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. Sei que tem seu aplicativo, sua Bíblia. Obrigado. Efésios, no capítulo 4, verso 11. Vamos ler esse trecho aqui da palavra. E hoje nós vamos estar falando sobre servir. Anderson tem iniciado aí, já iniciou uma linha de ministração. Ele falou sobre sermos movidos por compaixão, sermos movidos por graça. E nós vamos falar hoje sermos movidos por servir, para servir, pelo serviço. E eu espero que Deus visite aí a tua vida, te alcance, ministre em você. Efésios capítulo 4, verso 11, vamos ler juntos, aqueles que não têm aí o seu aplicativo, a sua Bíblia. Então, escute aí conosco, atentamente. Efésios 4, 11 até o 16 diz o seguinte: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a aperfeiçoamento, edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Grife isso aí na sua cabeça. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, pela astúcia. Enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Papai, obrigado pela Tua palavra, nos visita, nos ministra nessa oportunidade. Ministra naqueles que estão acompanhando remotamente também, em nome de Jesus. Amém. Esse trecho bem conhecido da palavra vai nos ajudar a compreender bastante, eu acredito, daquilo que nós estamos falando. Esse trecho fala sobre um corpo bem ajustado, sobre talentos dados a todos, cada um segundo a sua porção, segundo o seu jeito. Fala que uma igreja ela é composta por muitas pessoas com talentos diferentes, que se completam entre si. E quando elas estão ajustadas, quando essas pessoas trabalham juntas e bem ajustados, nós temos uma igreja que não age como menina, uma igreja que não é movida pela infantilidade. Quando nós temos um corpo bem ajustado, onde cada um faz a sua parte, nós crescemos e deixamos de ser meninos, deixamos de ser infantis, levados por todo o vento de doutrina, probleminha, coisinha, que na realidade não edifica, ou seja, uma igreja madura, uma igreja ajustada, onde cada um faz a sua parte, igual a uma igreja madura. É o que nós acabamos de ler. A qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz um aumento do corpo para a sua edificação em amor. Um corpo bem ajustado. Nós sabemos muito bem o que é um corpo bem ajustado, né? Nós temos um corpo, o quão importante é que tudo funcione bem, como nós sentimos quando algo não funciona bem. Mas o que eu quero focar nessa oportunidade é que, de fato, eu, você, como indivíduo, nós não somos completos. Nós dependemos um dos outros. Nós dependemos do que vem do outro.
Por mais que eu esteja numa posição de liderança, numa posição diferente, eu não sou completo, eu não sou melhor do que os demais, porque um corpo bem ajustado funciona aonde cada um faz a sua parte. Quer dizer que não importa a posição de liderança que eventualmente alguém tenha, essa liderança depende dos demais, porque um corpo ele faz parte, ele é várias partes e não somente uma. O servir normalmente nos remete, nos leva a algumas experiências. Eu sei que alguns de vocês já participaram de outras denominações que tinham ou ainda têm um outro conceito em relação a servir, e eu vou procurar, com a graça de Deus, se Ele me permitir, tentar desconstruir um pouco alguns padrões que infelizmente nós carregamos ao redor desse tema servir, que até assusta um pouco as pessoas, e tentar conduzir ao que de fato é bíblico, o que de fato Ele nos ensina em relação a servir e a quem servir. Quando você começa a frequentar uma igreja, rapidamente alguém procura colocar você ou dar oportunidade para que você sirva naquela denominação, faça alguma coisa, tem tanta coisa para fazer. Tanta coisa para fazer. De fato temos. Quando você chegou hoje, você viu um estacionamento, você viu pessoas na rua auxiliando, você vê uma recepção, você vê pessoas fazendo check-in de crianças, você vê banheiros limpos, você vê uma igreja organizada, você vê músicos que se prepararam para isso, alguns gastaram do próprio bolso para ter a capacidade de tocar, né? Outros, enfim, vieram mais cedo para organizar. Você vê uma mesa de som, parafernália, equipamento de mídia, você vê pessoas à disposição no Catch the Coffee, na cantina, né? Alguém que vai trazer a palavra que se preparou, gastou horas com isso antes, poderia ter feito outra coisa. Enfim, para que esse momento aconteça, para que um evento de 2 horas aconteça, muita coisa já aconteceu antes. E esse povo todo é voluntário. Tudo isso é feito para que quando você chega aqui, você sente e você tenha um lugar seguro e confortável para ouvir uma palavra que vai alcançar o seu coração e vai mudar a sua vida. Para que você consiga, através dessa experiência com Deus, influenciar a outros. E da mesma forma que outros tenham uma experiência com vida. Esse povo todo é voluntário. Quando a gente logo tem um encontro com Cristo e vai botar a mão no arado, vai fazer alguma coisa para Deus, a gente vem do jeito que a gente era antes. Eu costumo dar uma experiência da minha própria vida, da minha família, que tem origem italiana. Então, assim, fala alto, grita, e é estardalhaço, enfim. E quando a gente vem para a igreja, a gente vem com essas manias e nossos jeitos, né? E eu me converti muito cedo, mas eu conto aqui um testemunho que não é nem meu, mas, enfim, é um pouco meu, que é da minha mãe. E ela sempre disse que, olha, eu era gerente industrial. Ela trabalhou 30 anos como gerente industrial. Ela tinha essa pegada de produção, de meta, né, aquela coisa. Ela chega na igreja, ela vai ser voluntária de alguma coisa, e os atritos começam a acontecer, porque daí tem um irmãozinho que é mais devagar, que é mais tranquilo, e ela lá, não, mas ela botaram ela na cozinha, aí chegava na cozinha, ela já queria fazer a linha de produção, né, um pica, outro corta, outro tempera, bota e vai, corre, entrega, né, e os irmãos ali apavorados, aí vinham reclamar, tua mãe não dá, pastor. Vocês são muito gente boa, mas não vai dar para trabalhar com ela. Mas a gente vem servir do jeito que a gente era, da estrutura que a gente está. Daí chamava a mãe, não, assim, mãe, ó. Não, mas vê bem. Se eu fizer assim, a gente vai produzir mais, vai entregar mais, a igreja vai ganhar mais, a gente vai alcançar mais, vamos comprar mais, vamos crescer mais. Mãe, está tudo certo. Só que todo mundo aqui é voluntário. Alivia. O povo vai embora da igreja. Não é assim que funciona, nós temos que... Amor, mãe, Jesus e tal. Enfim, claro, Jesus começou a entrar na vida, começa a moldar a vida dela, ela conta isso e conta várias histórias. Que ela diz o seguinte, ó, ela chegou ao ponto de dizer, isso aqui eu não vou poder fazer de voluntário, não vai, porque eu vou matar umas 3 mulheres daquelas devagar. Aquela lerda, eu torço o pescoço, dá largada, aquela outra assim. Mas é com amor, ela ia matar com amor, entende? Ela ia matar... servindo com amor. E até acho que até poderia alegar legítima defesa nesse caso, né?
Até acho que dá para tentar uma leitura, não sei se rola, mas ela podia tentar ali uma, né? Mas a gente vem servir, cada um vem com a sua história, mas o que importa é que vocês estão todos sentados aqui, teve uma multidão de gente trabalhando para que isso acontecesse, para que você pudesse receber uma palavra que mudasse a sua vida. O servir na igreja, ele foi com o passar do tempo sendo transformado em servir a denominação. O servir ao reino lentamente foi mudando por servir a instituição. O servir as pessoas foi lentamente mudando para servir a liderança. E nós começamos a perder num processo a preciosidade que era servir pessoas, que é o evangelho original, que é a natureza pelo qual ele veio. Porque um corpo bem ajustado, onde cada parte funciona bem, onde tudo anda bem, nós respeitamos os dons e os talentos que existem dentro da igreja para que haja um crescimento do reino dele, não do meu. Mas isso foi se confundindo com o tempo. A gente foi perdendo um pouquinho. E como é fácil a gente perder o porquê nós fizemos o que fizemos. A minha filha de 6 anos, vai fazer 7 agora no mês que vem, ontem ela disse, pai, na sexta-noite, ela disse, pai, antes de dormir, ela sempre faz uma cena e conta a história, e, enfim, cada um, né, os filhos, quem já teve filho sabe como é que funciona, sempre tem um que é o hollywoodiano na hora de dormir, né? E ela é a minha drama queen. Ela disse, pai, posso fazer uma massagem em ti? Ai, querida, não é bonito, né? Eu disse, claro, minha filha. Ela foi lá, pegou um creme da mãe dela, acendeu um abajurzinho, pegou um iPad, botou uma musiquinha, relaxar, ela escreveu. E aí, play. Aí começou aqueles música meio zen, assim, meio... Próximo meio esquisito, né? Dá uma... Enfim, começa a tocar aqueles teclados meio no fundo, assim, tu já vai dando uma... E aí ela mete aqueles creme, bata para cá e bota para lá. E eu nem sei o que está acontecendo, e ela mexe tudo, e gira, e aperta. Tá bom, pai? Beleza. Tá ótimo. Pai, o que é essa mancha aqui? Esquece as manchas que nessa idade aí, só passa esse creme aí, que é assim mesmo. Isso é para estar aí mesmo. Não, até achei outra, eu digo, esquece, só fecha o olho e passa esses cremes aí, vai embora. E aí ela vai começar a falar baixinho, parecia profissional, assim. Relaxa, pai. Relaxa, pai. E eu fui indo, eu já estava longe já. 10 horas da noite para mim, que sou um cara que levanta cedo, para mim dormir ali, não precisava muito, né? E aí ela bem baixinho, agora a parte mais importante. O beijo. Aquilo quebrou meu coração, né? De cara, que tempo de qualidade com a minha filha, né? Aí eu disse, querida, aquela musiquinha tocando no fundo, abajurzinho ligado, querida, essa foi a melhor massagem que eu já ganhei. Ela chega bem pertinho do meu ouvido. E barata, só deu R$5. A gente perde muito fácil o caminho do que deveria ter sido feito por amor e que a gente tem um outro objetivo pelo qual eu confesso que a culpa é minha. Porque eu fico ensinando eles o valor do dinheiro, levo no mercado, compro, né, para eles entenderem, e eu acho que eu estou deixando eles capitalistas demais. Eu vou ter que eu vou ter que ir para o outro lado. Né? A gente vai ter que fazer umas missões com eles aí, a gente vai ter que trazer de volta, porque eu acho que eles perderam o rumo. Mas, na igreja, a gente criou um conceito esquisito, quando a gente fala em servir. De verdade, a gente criou um conceito esquisito, porque a igreja adotou um sistema de que, ok, nós temos que servir aos outros e que Cristo veio para servir e Ele nos foi um grande exemplo e sim, tudo isso é muito legal, mas nós estamos criando um conceito que não é da igreja, mas nós adotamos dentro da igreja,
que é um conceito, que é uma cultura, eu vou chamar assim, a cultura da celebridade. Aonde a celebridade, que são os líderes, são servidos pelos membros, que querem também um dia ser celebridades, para também um dia ser servidos. Então, eu gosto de seguir pessoas que têm um engajamento grande nas suas redes sociais. Eu adoro que eu tenho o meu próprio engajamento. E eu trabalho dentro da igreja para que um dia eu também possa ser uma celebridade e também possam ter pessoas que me sirvam. E eu vou criando uma cultura de falsa honra, onde de fato eu honro quem tem uma posição diferente. E o povo começa a aprender que se um dia também quer ter honra, eu também preciso ter uma posição diferente. Então eles se arrebentam nesse negócio de mostrar que na realidade eu sou muito útil porque eu sou bom, eu consigo servir, eu consigo fazer, eu consigo bater meta e tal. E eu transformo, né, a igreja dentro de uma empresa, onde eu tenho que bater meta, ou seja, a igreja deixa de ser família e passa a ser fábrica. Ela deixa de ter um conceito de um serve o outro, ombro a ombro, eu ajudo meu vizinho, o vizinho me ajuda, né? Xícara de açúcar, xícara de arroz, e vai, eu faço porque amo, não esse negócio todo, e passa a ser uma cultura de celebridade. E eu gosto da cultura de celebridade, eu na realidade, começo a curtir, todos nós queremos ser celebridades. No fim, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer poder se destacar, e o que eu acho fantástico é que algumas denominações, eles dão tanta importância para isso, que é assim, o título ele é mais importante do que a própria pessoa. Então, se você não chama ele pelo título que ele tem, vira um problema, ele vira é motivo de atrito. Se você não chama ele de um pastor, né, ou da função que ele tem, na posição que ele tem, isso vira um atrito. Agora, veja bem, que loucura isso. O camarada, ele gosta tanto dessa posição, e normalmente isso acontece em lugares onde a pessoa até tem menor cultura. Porque o camarada tentou tudo na vida, nada deu certo. Aí ele se converteu na igrejinha do bairro, deram um título de obreiro. Ele agarra aquele título de obreiro de um jeito que é o pão da vida. É o pão da vida dele, esse título de obreiro. O camarada não deu certo em mais nada na rua. Na vida ele não deu certo. Mas agora ele tem um título. Isso acontece com muitos pastores também, que nunca deram certo em nada na vida. O camarada foi ruim para trabalhar, era ruim para negócio, era ruim para estudo, caloteiro. Mas se converte, Deus deu um chamado, quando ele ganha o título ele se agarra. Porque finalmente eu sou alguém, né? Eu preciso ser finalmente reconhecido. Então, não tiro o meu título, porque o título, na verdade, é um sinal de conquista, que finalmente eu cheguei em algum lugar. Então, você não tira o título. O título ele é muito mais importante do que eu sou, do que eu faço. Se, na verdade, ele perde o título, ele perde a identidade da vida dele. E algumas denominações foram criando essa cultura de celebridade, onde quem é celebridade precisa ser servido. E aí nós começamos a andar num caminho meio perigoso, porque, preste bem atenção, eu acredito firmemente de que em servir o outro, independente se ele é cristão ou não, em servir ao próximo, é um momento mais especial que nós temos de fato praticar o Evangelho. Se você quer crescer em sabedoria, em entendimento, se você quer crescer em uma compreensão dos mistérios, sirva pessoas. Porque pessoas são complicadas, pessoas são difíceis. Tá, Robson, mas por que eu vou ter que servir pessoas se as pessoas são ruins e são complicadas? Porque um dia alguém pagou um preço pela tua vida, porque tu é igual. Então eu pago o preço pelo outro, porque eu entendi o que é evangelho, de um dia alguém ter pago um preço para mim, que também sou complicado, e hoje eu tento pagar o preço para o outro, porque eu consigo entender que o Evangelho é justamente isso. Nós não conseguimos crescer em entendimento, em graça, quando eu não sirvo. Porque quando eu não sirvo, eu me coloco numa posição de celebridade. Quando eu não sirvo, eu me boto numa posição de ser servido. Quando eu não sirvo, eu me coloco numa posição de criticar quem serve. Quando eu não sirvo, eu me coloco numa posição onde eu sou bom demais, para trabalhar, por exemplo, numa recepção.
Eu sou bom demais. Poxa, eu ganho muita grana. Eu não vou ficar parado numa recepção dando oi para o pessoal. Ou ajudando no estacionamento. Eu sou bom demais. Na realidade, eu estou numa posição diferente já. Essa é a cultura da celebridade, que não é bíblica, mas nós adotamos dentro da igreja. Leia comigo em Marcos, no capítulo 10, no verso 42, Marcos 10, verso 42, diz o seguinte: mas Jesus, chamando para si os seus discípulos, e diz o seguinte: sabeis, Marcos 10, 42, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, esses líderes da época, deles se assemelham, e os seus grandes usam com autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim, presta atenção. Se entre eles os líderes julgam os que não são líderes, entre vós isso não vai ser assim. Mas antes, qualquer entre vós, se quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo era refratário, era contrário à cultura de celebridade. Ele mesmo disse: vocês estão brigando, porque os discípulos estavam brigando para quem chegar na glória e o sentar à direita e à esquerda de Jesus. Olha bem, eles queriam um lugar de destaque. Quem não quer lugar de destaque? Nós adoramos lugar de destaque. Quem quer lugar de destaque? Eu direita, eu esquerda. Vamos fazer o seguinte, Jesus. Vamos, antes da coisa ficar séria, vamos fazer um acerto, um acordo entre nós. Chegando lá, um à direita, outro à esquerda, os filhos de Zebedeu, nós vamos estar bem, está tudo certo. Jesus chuta o balde, vocês não estão entendendo. Hoje, na atualidade, já era no tempo de Jesus assim. Na atualidade, os líderes, eles julgam sim os que não são líderes. Eles usam da posição de liderança para julgar quem não é. Mas comigo não vai ser assim. Comigo, se vocês acham que por estar à frente quer dizer que vocês vão subjugar quem não está, é o contrário, meu amigo, porque nem eu vim para ser servido. Eu vim para servir. Então, se vocês estão achando que é assim, não compara. Não compara. Mas nós vamos dando um passo sempre atrás, porque servir aos outros, e quando eu falo servir aos outros, eu não estou falando só servir à instituição, eu estou falando servir pessoas. Porque nós aqui sim precisamos de muita mão de obra voluntária para tudo aquilo que eu já falei que acontece quando vocês chegam aqui e está em dia. Agora, nós não só servimos pessoas aqui, nós servimos pessoas a todo tempo. Você tirar um seu tempo para visitar alguém no hospital, demanda. Você ofertar na vida de alguém que você conhece que está em necessidade, demanda. Você acompanhar alguém que está angustiado, demanda. Você tirar um tempo para tomar um café que está com alguém que está com o coração angustiado e que precisa falar, demanda. Servir pessoas, demanda. Não tem como nós praticarmos um evangelho verdadeiro sem servir. Porque é servindo onde Ele lixa as nossas arestas, é servindo que os nossos demôniozinhos e monstrinhos saem para fora. É servindo onde eu vejo que eu ainda preciso ser lixado nessa ou naquela área. É servindo. Então, quando eu me boto numa posição de celebridade e eu não sirvo a pessoas, eu não consigo testar nem os meus dons e nem incentivar que os dons do outro cresçam. Porque quando eu sirvo, os meus dons se maximizam. E o outro, enxergando isso, começa a testar os dele. É servindo que essa roda gira. Por isso que Cristo disse que eu vim para servir. Porque quando nós servimos um ao outro, o evangelho começa a fazer sentido. Essa roda começa a girar. E nós começamos a ver o mover de Deus na nossa vida e na vida daquele cara que nós estamos servindo, daquela pessoa que nós estamos auxiliando. Ao invés da igreja nós estarmos pregando de que nós devemos servir ao próximo, nós pregamos que as pessoas devem imitar os seus líderes e ser prósperos, e inteligentes, e sábios, e bonitos, e charmosos, e famosos como os seus líderes. Nós invertemos essa situação. Ao invés de nós não criarmos uma cultura de celebridade, a igreja criou a cultura do coach gospel, da celebridade. Você tem que ser igual a mim.
Você tem que ser igual. Veja bem como eu sou bem-sucedido. Seja igual a mim, queira ser igual a mim. Me copie. Compre o meu curso online e seja igual a mim. Nós queríamos isso. Arrasta para cima. Vem comigo, arrasta para cima, vem comigo. Não é assim. Você já viu alguém ficar famoso online dizendo para servir o próximo? Não funciona. Não, seja igual a mim. Apontando para o povo e para a necessidade que existe das pessoas. O vizinho servindo o vizinho. Não, cara, ninguém fica famoso por isso. Fica famoso e você quer ser igual a mim? O apóstolo Paulo disse: vocês querem imitar alguém? Vocês estão loucos para ser celebridade, né? Está todo mundo achando que é a grande coisa. É a última bolachinha do pacote. Vocês querem ser celebridade? Não tem problema. Pode me copiar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu copio Cristo. Não sou eu não, eu não tenho nada aqui dentro que serve. Eu copio Ele. Eu aponto para Ele, cara. Quer me copiar? Pode ser, mas eu copio Ele. Estou avisando que de mim não tem nada que eu possa dar. Mas eu estou aqui para servir, eu estou aqui para dar o que eu tenho. E aí a gente perdeu, dentro dessa cultura, dentro desse caminho de ser celebridade, nós perdemos o equilíbrio em servir. Porque aí o inimigo fala o seguinte: ou o cara não serve porque ele é celebridade, ou ele serve demais até se acabar e morre na fé dentro da igreja. Um cara cheio de fé morre dentro da igreja. Já viram bem os queridos profissionais aí da arte da área de psicologia, né? Tem aquele problema que hoje, enfim, muito comum, que é o burnout, né? Que é o queimar, é o torrar, né? A expressão em inglês é torrou, ele queimou, ele foi, é deixar, quando tu esquece a fatia de pão dentro da torradeira, sabe quem já nunca esqueceu uma fatia de pão na torradeira? A gente já esqueceu dias lá dentro ligado o troço. Vai para o fim de semana, volta. Tinha um pão aí dentro, né? Sabe chaleira que você liga no fogo, esquece? E ela torra, ela fica virada. Pois é, isso é burnout. Você torrou, chegou no limite. Isso acontece com um cristão dentro da igreja. Num ambiente de total amor, aceitação, blá, 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 blá. O cara morreu, torrou dentro da igreja de tanto servir o próximo. Por quê? Porque levou ele num limite tão grande, aonde ele tinha que servir, porque ele queria ser uma celebridade, ele precisava ser aceito, e ele precisava cumprir as suas metas, que na realidade ele torrou, cara. E ele não consegue nem olhar mais para as pessoas, ele não consegue nem olhar para a igreja. Ou seja, a igreja torrou o camarada, dentro de um sistema tóxico de servir o próximo. Nós perdemos o equilíbrio. Me lembro que quando eu converti, eu só não passava um dia por semana dentro da igreja, só um. Ou seja, dos 7 eu ficava 6 dentro da igreja. Até que um dia um pastor, amigo meu, tio, te chamou e disse: eu sou pastor, mas está errado isso aí. Cara, equilíbrio. Nós aqui na Catch the Fire temos a quarta-feira separada para eventos. Então, quem quer participar de culto de mulheres, vai ser numa quarta, já te aviso. Por quê? Porque é só a quarta que a gente separa para isso. Quem quer participar, né, da reunião de empresários, vai vir numa quarta. Por quê? Porque é só quarta. Eu quero participar da noite de louvor, né, de adoração. Quarta. Os casais, que esse ano estão começando, aí, Moacir, esse ano estão começando os casais de novo. Em breve, mais informações aí para os casais da igreja, esse ano começando a todo vapor. Não é para fazer casais, tem um solteiro que aplaudir, não, é já pronto. Não, a gente não está fazendo isso aqui não é Porta da Esperança, vai rolar. Essa é a tarefa tua aí, te vira. Vai ser quarta. Por quê? Porque nós temos na quarta. Para que os outros dias você se reúna em grupos menores, para que você dê tempo para a sua família, para que você estude, para que você trabalhe, para que você não queime, que você não torre, para que você ame servir e que você saiba que servir não é servir à instituição, mas é servir ao reino. E servir ao reino é você servir pessoas que estão fora dessas quatro paredes.
E se eu manter você internado aqui dentro, nós não vamos viver o Evangelho, cara. Porque um corpo bem ajustado, onde todas as partes funcionam bem, há um crescimento e um amadurecimento do corpo de Cristo. Eu ouso dizer com toda tranquilidade, se você não serve ao próximo, você não consegue viver o Evangelho de verdade, porque é nesse ato de servir o próximo que Deus lixa as nossas arestas. O Evangelho é praticado. É nesse momento que Deus fala com você sobre ofertar para alguém. É nesse momento que Deus fala para você para levar um rancho para alguém, para visitar no hospital. E você começa a ver os seus dons sendo praticados quando você serve. É nesse momento, é nesse ato. Por isso que ele disse que ele não veio para ser servido. Porque ser servido não ia fazer com que as pessoas encontrassem a Cristo. Elas iam encontrar uma celebridade difícil de alcançar, assim como são as celebridades gospel de hoje, e os que nem são gospel, são celebridades. É aquela história, né, os mais antigos aí, acima de 35, vão lembrar da máquina da Xuxa, da nave espacial da Xuxa, né? Subia lá, a Xuxa entrava, fazia o show, voltava para a máquina, descia. As celebridades estão assim, meu. O cara sobe no meio da fumaça. Aqui nós adorávamos a fumaça um tempo aí, que o irmão aí viciou na fumaça, pegar aquele botão da fumacinha aqui da igreja, aperta. Eu digo, diminui essa fumaça da igreja, para não enxergar as últimas fileiras da igreja aí, que eu não sei quem está lá no culto. Não, mas é bonito. Não, fumaça é bonito para a gente tirar umas fotos. Mas eu preciso enxergar o povo, cara, a gente não está aqui por causa da fumaça, cara. Fumaça é divertido e tal, mas diminui aí, na fome da fumaça, dá uma... Segura. Não era fumaça, a gurizada adora essas coisas, pisca-pisca. Cara, mas nada disso... É evangelho. O evangelho é servir o outro, cara. É ali que o negócio se manifesta. É assim que funciona. Nós não temos equilíbrio. Eu me preocupo enormemente com muitos irmãos, às vezes pessoas, amigos que nós conhecemos há muitos anos. O cara era extremamente fiel à instituição, à igreja, mas ele queimou a ponto de ele não querer saber mais de Jesus. Essa é uma preocupação que eu tenho com você, para que você aprenda a servir o próximo e faça o reino dele crescer. Mas é o reino dele, não é o meu reino. E essas celebridades que nós estamos vendo hoje, que saem da nave espacial, eles saem, eles pregam, eles ministram, eles são aplaudidos, eles voltam para a nave e vão embora e ninguém toca no cara. Porque é fácil ser admirado quando você não conhece alguém. É fácil você admirar quem você não conhece. É muito fácil você admirar os poucos segundos. É fácil você admirar a minha pregação hoje. Eu quero ver você me admirar no dia a dia, cara. Eu quero ver você andar comigo com os meus problemas. É mais difícil. Por quê? Porque o servir, demanda mexer as minhas arestas, e demanda lixar. O servir demanda confronto. Pessoas infantis não querem servir, porque servir expõe quem realmente nós somos. Então, por isso que facilmente os caras dão um passo para trás para servir. Quando eu estou servindo, eu vou ter que respirar fundo, a arte de engolir sapo. Vou servir, Vou servir, vou ser lixado por Deus. O evangelho vai ser real na minha vida. Pessoas infantis não querem servir, porque servir demanda ser exposto. Então eu boto numa posição de celebridade, eu prefiro ser servido. Beleza, essa é a tua posição. Eu preciso te dizer, você não vai conseguir ver os teus dons sendo manifestos, porque eles se manifestam nos comuns. Nós não gostamos de ser comuns. Parece que comum é ruim, né? A gente não gosta de ser comum. É a história do cartão Black. Quem não quer um cartão Black hoje? Cartão de crédito Black. Preto. É o ápice, né? O cara conseguiu um cartão Black, tem R$1.000 de crédito. O outro era cartão prata, tem 100 mil. Mas o que dá o status é o Black,
Tem banco ligando para sua casa, para o seu WhatsApp, aí, manda WhatsApp, você quer o Black, não tem custo, não tem nada, o pessoal se atirando, Tá, mas é só 1 ano de isenção, depois é R$1.000 por ano. Em 1 ano eu faço muito grau, em 1 ano eu vou ostentar muito com o meu Black, 1 ano já tá bom, cara. 1 ano eu entro em sala VIP nos aeroportos, mas é só 1 ano. Depois acabou, não importa, porque eu não posso ser comum. Aí tu me pergunta, o que você prefere, Você prefere ter o Black falso, faz de conta que eu tenho alguma coisa, ou prata, que de fato tem essência, e cara, é óbvio que eu prefiro ter muito mais grana e ter o cartãozinho prata do que faz de conta só com o Black. Até porque dura pouco, mas a gente quer ser especial. Ninguém quer ser comum, porque ser comum a princípio é ruim. O cara tira a média na escola, é ruim. Mas ele tirou média, é ruim. Escuta, meu irmão. Nós não queremos ser comuns porque o mundo disse que nós temos que ser especiais. E essas mesmas celebridades que nós criamos, que eu e você criamos, porque a gente alimenta essa celebridade, a gente faz ela crescer, faz ela existir. Essa celebridade nos diz que nós somos extraordinários. Essa celebridade diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo e que nada pode nos parar. Que nós temos que dar a volta em Jericó e que as muralhas vão cair, nós não teremos problema nenhum. Na realidade, nós somos quase que indestrutíveis. Então, o ser comum é ruim. O ser comum passou a ser ruim. Mas deixa eu te dizer, Cristo veio para os comuns. Porque extraordinário é Ele. Ele é extraordinário, movendo em pessoas comuns, no dia a dia, na rotina, no dia a dia. Ele se faz extraordinário no nosso dia a dia, onde nós notamos que, mesmo eu sendo quem eu sou e como eu sou, Ele age na minha vida e capaz de fazer isso por mim. Então escute, meu irmão, nós somos comuns, extraordinário é Ele, a gente tem que apontar para Ele. Não se coloque na posição de extraordinário. Não se coloque na posição de celebridade. O servir é extraordinário. O servir o outro é a manifestação de o quão incrível Deus é e o que Ele pode fazer pela nossa vida, mesmo nós sendo quem nós somos. Os primeiros 5 anos aqui da igreja, o Anderson chegava mais cedo e abria as grades da igreja, toda cheia de graxa, uma confusão aquela grade, uma grade velha de um prédio que nós tínhamos alugado. Ele abria mais cedo, cara, e eu ficava vendo aquilo, ele abrindo e ele fechando, até porque tinha uma manha, toda grade velha tem manha, né? Nunca viram? Toda grade velha tem, não, o cara tenta, não, ninguém consegue fechar, ninguém consegue abrir. É só quem é o dono lá da grade, né? Tu encosta o joelho aqui, né? O braço aqui, tu sobe, né? Gira a chave e bate com o quadril. Né? E daí ele solta, é assim, toda grade velha tem a sua manha. Cara, o Anderson chegava, encaixava, né? Dava uma fechadinha. Cara, era o pastor da igreja. Cara, se Cristo não veio para ser servido, quem somos nós? Nós não queremos ser comuns, nós queremos ser extraordinários, nós queremos ser celebridades, nós queremos ser seguidos por muitos, nós queremos, o foco, o holofote é em nós, quando na realidade a manifestação do sobrenatural acontece nos comuns, imitando Ele, apontando para Ele. Quer ser meu imitador? Beleza, só para te avisar, eu também estou olhando para Ele, cara. Lembro que o John Arnold, o fundador da CTF, quando ele convidou o amigo dele, Benny Hinn, que é um grande evangelista e pregador mundialmente conhecido, o Benny Hinn, as palavras do próprio Benny Hinn, ele é um cara muito chato, né, muito cheio de mania. E eu estava naquele culto, casualmente nós estávamos naquele culto, onde o Benny Hinn ia ministrar na CTF, em Toronto, e o John botou gravata, terno e gravata. É uma coisa que não é muito comum, a gente não tem esse hábito de botar terno e gravata. Mas ele botou 2 cadeiras aqui em cima e ele sentou com a esposa, com a Carol, no púlpito, os 2 sentados lá em cima. Eu digo, cara, nem ele está de gravata e nem cadeira em cima do púlpito. Aí depois, enfim, terminou o evento, falando com o John, cara, eu tenho que te perguntar, né? Não entendi essa tua, cara. Uma do terno e gravata, uma que essa gravata nem combina com o terno, né? Isso só passou na minha cabeça, assim, né? Mas eu tive a capacidade de filtrar.
Eu tenho esse problema com o filtro, vocês me conhecem, né? Depois que sai eu não busco mais. Palavras é que nem travesseiro de pena, né, meu? Sacudiu, foi o vento, levou, não junta mais. É isso aí, eu tenho esse problema com o filtro. O Benihim é amigo há anos, não me custava nada. Eu sei que ele é chato com isso, na igreja dele ele gosta que sente em cima. Sabe o que eu fiz, cara? Botei um terno e gravata que eu achei lá, sentei em cima do púlpito, ele é um amigo de longa data. Não mudou nada a minha vida para servi-lo, para deixar ele mais confortável. Grandes denominações, ou às vezes nem grandes, às vezes pequenas denominações, mas que começam a ter determinada fama, determinado respeito, logo entendem que esse crescimento e essa fama, por óbvio, é um sinal de que eles são perfeitos. Eles são muito bons. E que visão igual àquela não existe em lugar nenhum no mundo. Cara, a gente perdeu alguma coisa pelo caminho. Muita coisa pelo caminho. Tinha um pastor muito querido, amigo nosso, quando a gente começou, né, a gente veio para o prédio novo, ele disse, olha, eu tenho umas cadeiras aí que eu não estou usando. Na verdade, eu liguei para ele, pastor, não tem umas cadeiras, a gente está precisando de cadeiras. Essas cadeiras aqui, ó, cores diferentes, são dele. Faz tempo que elas estão aí, né? A gente não devolveu mais para o irmão. Na verdade, a gente até emprestou para uma outra igreja que precisava também esses dias. Emprestar coisas dos outros. Não emprestem coisas que não lhe pertencem. Mas elas voltaram. Mas eu liguei para o pastor, estou até constrangido, o senhor mandou aquelas cadeiras para nós, estamos usando essa cadeira lá. Esse cara não tem problema. Usa, é nossa, é reino, está tudo aí, se eu precisar é um aviso, estava sobrando, está tudo certo. Algumas das cadeiras azuis nós também compramos de uma outra igreja que estava precisando de ajuda com problema financeiro, e que eles tinham muitas cadeiras iguais às nossas, só um pouco mais antigas, nós compramos deles. Igreja serve, igreja serve e é servida. O líder serve e é servido. Membro serve e é servido. É assim que funciona. Essa é a lógica. O John Ardon também, ainda usando ele como exemplo, ele um dia falando para pastores, os pessoal contando testemunhos, né, de como Deus estava abençoando, e um deles falou, John, nós estamos economizando, juntando dinheiro, nós estamos orando para um prédio novo, para que Deus nos dê condições de comprar um novo prédio. E ele falou, eu tenho a fórmula para que vocês comprem um novo prédio. Eles mesmos, é o seguinte, vocês procuram lá na região de vocês, na cidade de vocês, uma outra igreja que também esteja num propósito de comprar um prédio. E ofertem na vida deles. Cara, mas isso é louco, nós temos que juntar dinheiro para economizar para o nosso. Eu falei, eu sei. Serve eles lá no mesmo propósito que tu gostaria que fosse servido. Cara, serve lá. Tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Sabe essas coisas que a gente não consegue entender, mas a gente serve. Eu me lembro que, ainda usando o John, esse não era nem o meu objetivo, mas enfim, os exemplos estão vindo. Nós estávamos no culto do domingo de manhã, quando foi apresentado. Nós falamos com eles antes, o culto aconteceu depois, desculpe. Mas no culto do domingo de manhã, o John apresenta um irmão que diz o seguinte, olha, gostaria de montar uma igreja que fica a 15 minutos dali de Toronto, da igreja, da Catch the Fire. E o John chamou ele e disse, olha, cara, tu não tem muita experiência, tu precisa de ajuda, eu não sei se era uma boa ideia, mas tu quer muito, realmente, eu acho que... Não, mas eu quero muito, então não tem problema nenhum, tá, tu quer, eu vou te abençoar, tu pode ir, pode abrir a igreja. E naquele domingo de manhã, ele chama, na frente da igreja, um dia cheio, ele pede para o irmão levantar e diz, olha, esse irmão aqui está há 15 minutos daqui abrindo uma igreja, vocês conhecem ele é um amigo que já está aqui, quem daqui gostaria de ir com ele? Porque ele precisa de ajuda para pagar o aluguel, ele precisa de ajuda para começar o trabalho lá, quem gostaria de ir com ele? 80 pessoas foram com ele. Cara, não é o meu reino, é o reino dele. É o reino dele. Nós não entendemos como essa roda gira e às vezes nós temos que parar de cobrar pela massagem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque a gente facilmente se perde nesse processo até a gente achar o prumo de, afinal de contas, o que é evangelho.
Evangelho é servir. Dentro da igreja ou fora. Cansei. Hoje eu estava vindo para cá lembrando quantas vezes eu convidei pessoas, amigos, conhecidos, que estavam com um problema no matrimônio, e eu convidei para um almoço, cara, para bater papo. Cansei. Teve um lugar que eu vou seguido no mesmo restaurante, até eu falei, vou parar de ir lá, eu acho que aquilo até meio está amaldiçoado, porque os caras depois acabam separando, né? Eu digo, não sei, cara, ou sou eu ou é o restaurante. Eu optei em botar num do restaurante, né? Mas enfim, pessoal, é servir, isso é reino. É servir, é reino. Demanda, mas claro que demanda. Servir não é heróico. Servir não tem hierarquia. Servir não tem glória. Não tem nada de heróico em servir. Servir é difícil. Servir demanda. Demanda recurso, demanda tempo, demanda esforço. Cara, servir não é fácil, não tem nada de heróico em servir. Não há como nós vivermos o Evangelho na sua plenitude se nós não servirmos. E quando eu digo servir, eu já falei servir com equilíbrio. Não é você servir até exaustão, é você servir pessoas. E você, através de servir pessoas, é óbvio que você serve em alguma organização. É óbvio que você serve em algum lugar com equilíbrio, mas você serve pessoas. Você não serve líderes, você serve pessoas. Pessoas que vão ter um encontro real com Deus, vão ter a sua vida transformada e vão servir outras pessoas. E assim nós vamos ter uma comunidade transformada de pessoas que servem pessoas. Tem um outro pastor amigo nosso que diz o seguinte, que quando alguém estava desempregado, o cara está desempregado, não está arrumando emprego, ele dizia, vem servir na igreja, acha alguma coisa, sempre tem alguma coisa para fazer lá. Pior que os caras arrumavam emprego mesmo, eu acho que ou o trabalho era meio duro na igreja, ou eles pensaram assim, melhor eu me coçar e começar a entregar uns currículos por aí, né? Mas servir é onde nós vemos a manifestação de Deus, na nossa vida e na vida do outro. Se você quer ter os seus dons maximizados, sirva. Se você quer ver outras pessoas sendo ministradas através dos dons da sua vida, sirva. Se você quer que os outros cresçam em dons, dê oportunidade para que eles vejam exemplo na sua vida, servindo. A manifestação de Deus acontecerá nos comuns. O que é extraordinário e vem dele, vai acontecer nos comuns, na vida comum diária. O servir, ele é um ato comum do dia a dia, que faz parte, que tem que fazer parte da nossa cultura. Não é um dia que eu defino para isso, não. É uma cultura. Eu sirvo porque eu amo, não porque as pessoas são dignas, porque as pessoas são difíceis. Eu sirvo não porque eu amo as pessoas, mas porque eu amo ele. E através dele eu amo as pessoas que são difíceis. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê essa compreensão. Eu espero que Deus tenha conseguido ministrar na sua vida esse conceito. Eu espero que a gente tenha conseguido crescer um pouquinho mais nessa cultura de servir. Espero sinceramente que a gente tenha conseguido reconstruir o nosso entendimento sobre servir, porque tudo que é saudável cresce. E a Bíblia diz que em Efésios que um corpo bem ajustado, ele é para o crescimento. Então eu consigo ver que lugares que têm um equilíbrio, onde eu permito que pessoas sirvam, eu os encorajo a servir, eu dou esse expediente para que sirvam aos demais, e num corpo bem ajustado, onde as pessoas podem fluir dentro dos seus chamados e dons, há um crescimento natural, porque tudo que é saudável tem que crescer.
Se não cresce, não é saudável. E pode crescer a determinado tempo. Você pode alimentar uma criança com um salgadinho todo dia. E ela vai crescer até um ponto de que começa a definhar por outros problemas que vão começar a aparecer. Nós queremos uma igreja saudável, nós queremos uma igreja que serve. E não serve porque quer ser celebridade, serve porque ama. Não serve porque as pessoas merecem, porque as pessoas não merecem. Mas Ele nos encontrou assim mesmo. Ele nos encontrou nos nossos problemas, nas nossas angústias. Ali Ele nos encontrou, Ele nos visitou nessa situação. Mesmo nós não sendo dignos, ali Ele nos visitou. E ali Ele nos resgatou, nos deu uma nova chance. É porque nós tivemos a chance, nós tivemos uma segunda chance, é que nós servimos, para que todos tenham, para que todos experimentem o quão incrível é servir. Queridos, vocês são servidos quando vêm nessa casa por muita gente que não ganha absolutamente nada e que te serve por amor. Nós estamos procurando um novo prédio, porque de fato esse prédio está pequeno. E nós sabemos que muitas pessoas que participam não ofertam, mas consomem. Nós não ofertam. Isso vai impedir com que os planos do Senhor continuem? Não. Porque nós fazemos porque amamos. Porque isso não é um business. Muitos consomem, já consumiam da época de Jesus. Dos 10 leprosos, só 9 vão embora. Só 9. Ou seja, fica um para agradecer. Isso era do tempo dele. Mas sabe por que a gente não para? Mesmo o ser humano sendo assim? Porque nós fizemos por Ele e para Ele. Se você quer fazer parte ou não, isso é uma opção tua de fazer parte. Mas tudo que é saudável tem que crescer. Com equilíbrio, tudo que é saudável tem que crescer. Espero que você tenha compreendido, que eu tenha conseguido ajudar nesse entendimento de reestruturação da nossa compreensão de servir. Espero que nós tenhamos conseguido crescer e que você tenha amadurecido um pouco mais. Porque um lugar que é bem ajustado, é equilibrado, tem crescimento. Chega de uma igreja infantil. Chega de infantilidade. Vamos amadurecer servindo. Pai, nós nos reunimos nessa oportunidade porque nós te amamos. Nós viemos aqui porque compreendemos a importância do que é a Tua palavra, daquilo que Tu já fez nas nossas vidas, daquilo que Tu vai fazer ainda. Pai, nós oramos para que não haja um sentimento de celebridade nesse lugar, que a única face que seja buscada seja a Tua. Pai, eu abençoo a Tua igreja a servir por amor, a dar porque ama. Pai, eu abençoo a Tua igreja a crescer em entendimento, em graça. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo os que estão nos acompanhando remotamente, que evoluam nesse conceito e que criem ambientes saudáveis para que haja um crescimento em nome de Jesus. Amém. Amém.
eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, em todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia.